João Pedro vai pro São Paulo e o Breno vem pro Atlético. O Breno já chega amanhã, sabia? Amanhã? Já chega amanhã. Já vai começar a treinar aqui no Dragão para se adaptar o mais rápido possível. E tá chegando para ser xerifão lá junto com o Roger Carvalho, né? Bem-vindo. Como é que vai funcionar essa situação toda? O Breno tem um salário alto no São Paulo, né? Certo. Aí se falasse assim pro Atlético, ô Atlético, vamos fazer uma negociação aí, manda o João Pedro pra cá, eu mando o Breno pra aí, você paga o salário do Breno, eu pago do João Pedro. Não dá não, complicou. Aí como é que o Atlético negociou? Vamos fazer o seguinte, dentro das condições de cada um. São Paulo, você manda o Breno pra cá, paga parte do salário dele, eu fiquei sabendo que cerca de 160 mil o São Paulo é que vai pagar. O Atlético vai pagar só uma parte para inteirar o salário dele. 160 mil quem paga é o São Paulo. Aí, o João Pedro que vai para o São Paulo, quem vai pagar é o São Paulo também. Então, o Atlético não vai ter despesa quase nenhuma em relação a salário nesse negócio aqui. Além disso, o Breno chega para ser um zagueirão ali, firme, que o Atlético estava buscando. É um jogador, tem os problemas dele? Teve, né? Passou por algumas coisas bem, todo mundo sabe aí. Teve problema com o alcoolismo, ele mesmo assumiu. Ateou fogo na própria casa quando ele morava lá na Alemanha. Morava na Alemanha porque ele jogava no Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo. Ele não chegou no Bayern de Munique por acaso, porque ele tem qualidade. Concorda, Murilo? Lógico. Então, se ele estava lá no Bayern de Munique é porque tem qualidade. Voltou para o São Paulo e aí teve uma lesão. Quando ele teve essa lesão, ele ficou muito tempo parado, teve que fazer cirurgia e tudo mais. Voltou nesse ano, disputou poucos jogos no São Paulo, principalmente com time misto. Então, é um jogador que vai buscar aqui no Atlético retomar a carreira. Sim. E a gente já viu vários exemplos aqui, inclusive zagueiro como o Antônio Carlos, que veio do Atlético Paranaense, onde estava encostado, disputou aquela Série B boa em 2009, e aí de lá ele arrebentou, foi jogar em time grande de novo. Inclusive, acho que até no São Paulo ele foi jogar, foi depois que jogou aqui. Né? Se eu não estou enganado, é isso. Então, tem exemplos que já deram certo. Qualidade o Breno tem, vai ser abraçado aqui, o pessoal vai dar apoio para ele. E aí tem o outro lado da história. O João Pedro tem 19 anos, a multa salarial dele variava em torno de 20 milhões de reais. A multa contratual, aliás. 20 milhões de reais. Como é que o São Paulo negociou com o Atlético e vice-versa? O Atlético falou, ó, a gente vai emprestar por um ano. Vocês vão ter a oportunidade de avaliar ele aí de pertinho. E vai falar pra gente, ó, beleza, gostei do João Pedro, quero trazer ele para ficar aqui mesmo no São Paulo. Como é que vai ser essa negociação? O São Paulo tem que pagar 10 milhões de reais pela metade dos direitos do João Pedro. Então, se vier a der certo essa negociação, o Atlético já ganha de cara 10 milhões de reais. Qual jogador que o Atlético vendeu até hoje por 10 milhões de reais? Só o Fábio Lima. Só. E ainda foi assim, baita de um negócio, entrou uma primeira parte, depois entrou uma segunda parte, e se não entrasse dinheiro, o Atlético tinha fechado as portas em 2015. Então, tirando o Fábio Lima, não teve outro negócio. E o próprio Fábio Lima serve de exemplo para essa situação. Por quê? O Fábio Lima, quando veio do Icasa para o Atlético, chegou aqui muito novo também, tinha qualidade, até que chegou a fazer bons jogos e tudo mais. Mas não firmou. Aí o Atlético emprestou ele para o Vasco e depois para o São Paulo, o próprio São Paulo. Lá ele também teve a oportunidade de evoluir nas categorias de base do São Paulo e voltou para cá ainda melhor do que quando chegou do Icasa. Certo? Certo. Então arrebentou, fez uma Série B muito boa, que é aquela que livrou o Atlético do rebaixamento contra o Guaratinguetá, né? Ufa. Ele até não participou daquele jogo, mas no jogo anterior contra o Oeste ele fez 3 gols, lembra desse jogo? Esse jogo eu tenho história pra Esse contar. contra o Oeste foi fenomenal. Então, esse aí eu tava num shopping center, foi lá em São Paulo, né? Foi. Eu tava num shopping Itápolis. center e eu tava escutando pelo fone de ouvido, enquanto minha esposa escolhia roupa, ela me ajuda, me acompanha, eu não tava dando conta de acompanhar porque eu não conseguia andar escutando o jogo. Esse jogo aí foi divisor de águas, né? Foi. Se não ganhasse lá do Oeste, não tinha sido rebaixado. Sofri demais desse jogo. Então, o Fábio Lima é um exemplo de que esse tipo de situação pode dar muito certo. E o Atlético fez uma negociação bastante proveitosa nesse ponto, porque se ele não for comprado pelo São Paulo, ele vai evoluir nesse período que vai estar lá. Volta ainda melhor do que foi. Então, você não perdeu nessa história.
Aí, se ele for comprado pelo São Paulo, já entra 10 milhões no caixa do Atlético, que é muita grana para os padrões do Atlético. O Atlético pega 25 milhões da Globo, que é a maior renda que o Atlético tem. O Atlético pega 5 milhões e 500 da Caixa se for campeão brasileiro. Se não for, é 4 milhões. Então, uma negociação igual a essa de 10 milhões Ótimo. é excelente para os padrões do Atlético, né? A gente não pode se pautar por outros clubes que têm receitas muito maiores, mas para os padrões do Atlético, 10 milhões é muita grana. E aí, se ele vir a arrebentar no São Paulo, depois de ter 50% dos direitos adquiridos pelo São Paulo, e o São Paulo vender ele depois, diga o valor que você quiser aí, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, metade desse valor ainda vem para o Atlético de novo. Então é uma negociação, eu não consigo ver nada de ruim nessa negociação. Não perdemos nada. Se o Breno vir para cá e não jogar nada, Nós já estamos ganhando dinheiro. nós já estamos ganhando nessa história, porque o São Paulo está pagando quase todo o salário do Breno, o Atlético não vai precisar gastar nem um centavo com o salário do João Pedro. O João Pedro vai ficar 1 ano lá no São Paulo aprendendo, aprimorando, ganhando experiência, disputando vários jogos contra os outros times lá nas categorias de base, que também são bem mais fortes do que aqui. Aqui provavelmente ele não teria muita oportunidade, concordo? Claro. Entraria um jogo ou outro ali como reserva, jogaria 20 minutos e pronto. Até porque o Atlético ainda vai buscar mais atacante, o Adson até falou isso lá na Sport TV, ao vivo, antes do jogo contra o Flamengo. Então, dito tudo isso, eu particularmente acho que foi um excelente negócio, acho que foi uma tacada de mestre. Se tudo der certo para todos os lados, todo mundo vai ganhar bem demais, porque o João Pedro vai se dar bem, o Breno vai se dar bem, o Atlético vai se dar bem e o São Paulo vai se dar bem. Todo mundo. Se um desses envolvidos não for bem, o Atlético ainda vai se dar bem, porque o João Pedro, se o João Pedro não se der bem lá, não for comprado, ele volta mais experiente. Se o Breno não for bem aqui, você não perde muita coisa, porque você não precisou gastar muito para o Breno vir para cá. Então, eu acho que é uma baita de uma contratação. Ótimo.